pessoa vai ser empregada ou não, ou se ela vai conseguir bom resultado ou não, profissionalmente principalmente, a capacidade de gerar resultado, de solucionar problemas. Sim. Eu queria... Como vocês veem isso na percepção de vocês? Ninguém aprende a nadar assistindo vídeo em YouTube, tá? Você pode assistir quantos vídeos você quiser, que se você não for lá bater os braços na água, você não vai saber nadar. Então, essa é uma questão muito importante. Encontrar a pessoa que quer se desenvolver em determinadas áreas, encontrar cursos como o que você oferece. Aquele curso que, além da parte técnica, daquilo que ela vai precisar aprender para executar, ensine também a parte da vida real. Como é que você conversa com o cliente? Como é que você cresce a sua mentalidade para crescer o seu negócio? Como é que você se posiciona na sua fala? Como é que você auxilia um cliente seu que está com uma dificuldade que não consegue resolver esse problema? Como é que você vai atrás de uma estratégia para ajudar aquela pessoa? Porque senão fica muito essa coisa só da teoria, só da faculdade, só de mais um curso. E é como você falou, tem um buraco aí, tem uma falta de criatividade, tem uma falta de gestão, tem uma dificuldade muito grande em trazer aquele conhecimento e fazer com que aquilo seja realmente aplicável e que modifique a vida das pessoas. Então, corrigir isso, porque senão não vai para frente. A nossa empresa foi baseada nisso. Porque se você for pensar que essa parte de projetos de crédito rural, eu não aprendi nada na faculdade sobre isso. Eu vi um caso de uma pessoa que aprendeu alguma coisa, que se tornou meu aluno, só que ele falou, cara, foi porque a minha professora fazia projeto, então ela sabia. Mas tem gente que ensina essa disciplina, nunca fez um projeto na vida, nunca teve um cadastro no banco, só que ensina isso, cara. Então, se você aí que está ouvindo esse podcast ou assistindo, consegue enxergar esse gap, né, entre o que é ensinado na universidade, no curso que você fez, e o mundo real em que os profissionais da sua área atuam, e você conseguir transformar isso ou em um produto para você ajudar mais pessoas, ou no seu próprio negócio, né, de forma diferente, a tendência é que você tenha muito sucesso nessa área. Porque, cara, a balança pende mais para o lado da teoria, que às vezes não tem nada a ver com o dia a dia ali. Estou falando da minha empresa, cara. A empresa já atendeu muita gente, já faturou bastante. Tanto no âmbito de fazer projetos, quanto de ensinar a gente a fazer projetos. Então, às vezes você participa de um outro curso, já fez um outro curso, e você atua em uma área que, cara, você viu que aquilo que você faz não foi te ensinado na faculdade, você aprendeu no mundo real. Você consegue escalar isso para ajudar mais gente a fazer isso, né? A minha terapeuta, inclusive, ela não tem uma formação. Ela tem várias formações livres, ela tem vários cursos, mas ela não tem um diploma universitário. Ela é minha terapeuta e olha que eu te falo que ela me trouxe muito mais resultado do que vários psicólogos pelos quais eu passei ao longo aí dos anos. Então... E é legal você trazer isso porque existe um mito de que para trabalhar como terapeuta você precisa ser psicólogo, não necessariamente. É a mesma coisa que para ser chefe de cozinha eu preciso ter feito faculdade de gastronomia. Uhum. Não, só que você vai precisar estudar pra caramba de qualquer forma. Sim. Não é uma pílula mágica. Também tem gente que ouve falar isso e fala, que absurdo. Não, a pessoa também estudou muito e teve que se dedicar pra caramba. Ela teve que dedicar uma vida a isso. Não é uma pílula mágica. A mesma forma, para trabalhar com análise de crédito rural, eu vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa tiver uma veia mais empreendedora, ela pode até contratar alguém para assinar o que precisar lá para ela e ela fazer toda a análise, que tem uma empresa de crédito rural. Sim. Então, trazer um pouco dessa mentalidade, eu gosto de dividir em 3 níveis. Que existe a mentalidade do figurante, que é aquele que acha que o mundo existe da forma que existe e não dá para ele fazer nada. As coisas já eram assim antes de eu existir, então elas vão continuar sendo assim. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que tende a se incomodar mais com qualquer coisa que saia do tradicional de, nossa, mas essa pessoa não tem uma faculdade, ela pode ser terapeuta? Mas não é questão de opinião, é questão de como a lei funciona. Legalmente pode funcionar assim. E outra, se a gente parar para pensar, a faculdade em si, um negócio. Existe alguém lá que talvez está pagando o professor está ganhando um salário e o dono da faculdade está ganhando muito mais que aquilo e a pessoa não está percebendo que existe um negócio ali sendo girado e aquela, por mais que
exista alguma preocupação com a qualidade de ensino, talvez a preocupação com a qualidade de ensino em um treinamento livre, onde você tem um contato mais próximo daquele mentor, daquele professor, daquela pessoa que está à frente, exemplo, o Gabriel no Profissão Agronomia lá, talvez o se importar dele é muito maior do que qualquer outro professor com um aluno no ensino tradicional, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Então eu gosto de dizer a mentalidade figurante como se as coisas já são assim e eu não consigo mudar porque já eram assim antes de eu nascer. O segundo nível eu gosto de chamar do nível de protagonista. O que é o protagonista? É aquela pessoa que entende que pode mudar a situação. Só que ela percebe que tem um monte de desafio no meio do caminho. É como se for, eu gosto de dar o exemplo de qualquer filme que você pegar, o protagonista não é aquele para qual a vida é mais fácil, é aquele que mais se transforma. Você pega, vou dar o exemplo de Matrix, o Neo de Matrix, você pega no início e você pega ele depois. Ele mais se transforma. Você pode pegar qualquer filme, você pega Senhor dos Anéis, você pode pegar Harry Potter, você pode pegar qualquer filme, você vai ver que no início, aquela pessoa que mais se transforma na jornada tende a ser o protagonista. Um exemplo que eu gosto de dar, tem o filme Frozen, da Elsa. A Elsa não é quem narra a história, é a Anna. Mas quem é a protagonista da história? A Elsa. Por quê? Porque ela mais se transforma dentro da jornada. Então, trazendo isso para essa reflexão aqui desses 3 níveis que eu estou falando, esse protagonismo é entender que tem desafios, mas quando eu olhando para dentro, entendendo que o mundo pode também ser moldado de acordo com aquilo que eu acredito e se eu estiver disposto a trabalhar para isso, nesse ponto aqui eu gosto de dizer que o protagonista geralmente começa a investir em cursos, em mentorias, em treinamentos, começa a se desenvolver, começa a fazer coisas que aquele figurante achar maluco fazer aquilo. Até se você parar para pensar, as próprias leis, durante o tempo, elas se modificam. Quem que modifica isso? São pessoas que estão fora do padrão. Se não, já imaginou? Até hoje podia ser que escravidão seria legalizada, se não pudesse alguém questionar esse padrão. Não, imagina quanta coisa foi sendo necessária mudar, e se eu olhar, mas por que já está escrito assim, diz que era assim, se eu não tiver a possibilidade de questionar isso, eu sempre vou estar nessa fase do figurante aqui. E para mim o terceiro nível, que eu gosto de chamar, como eu chamo aqui, do transformacional. O que seria esse transformacional? Aquele cara que de fato transforma as coisas, é como se ele mudasse o mundo para o figurante, e o figurante nem percebe. Ele está construindo o mundo que os figurantes vivem, e o figurante não percebe que existe alguém fazendo isso. É como se essa pessoa tivesse um dom especial, um talento, alguma iluminação, mas é uma pessoa, tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala que as pessoas suficientemente loucas para acreditar que podem mudar o mundo são as que mudam. Ou quando a gente começa a perceber que aquelas coisas extraordinárias foram criadas por pessoas assim como nós, o mundo não é mais o mesmo. E em determinados momentos, a mesma pessoa pode entrar no papel de figurante, pode entrar no papel de protagonista, pode entrar nesse papel de transformacional. Eu gosto de dizer que quem consegue viver a maior parte do tempo nesse nível, de que de fato olha para o mundo como se ele pudesse ser moldado, e é 0,1% das pessoas que conseguem viver a maior parte do tempo nesse nível. Quem consegue viver a maior parte do tempo no nível de protagonista, talvez ali, a minha percepção, menos de 5% das pessoas. E agora, quem consegue viver nesse nível de figurante, mais de 90% das pessoas, infelizmente, estão ali. E aí, por isso, talvez alguém olha lá na sua publicação, é golpe, não sei o quê, é muito fácil julgar, mas nem todo mundo está disposto a ser vidraça, mas é muito fácil jogar pedra em qualquer vidraça.